Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 17 de janeiro, quarta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Como sabemos, a sinagoga era um local privilegiado de oração, de escuta e meditação da palavra de Deus do Antigo Testamento. Lá, os sacerdotes, lá, os levitas, os homens e mulheres de fé ouviam a palavra de Deus. Somente os homens poderiam tomar a palavra. E Jesus entra na sinagoga, mas dessa vez ele percebe algo diferente, que a sinagoga não se tornou mais um local de oração, de encontro com Deus e de meditação da palavra, mas se tornou um local de exclusão, de indiferença, se tornou um local de condenação das pessoas, usando a lei para oprimir, usando a lei para maltratar e humilhar as pessoas, especialmente os pobres. Havia ali um homem de mão seca. Então a sinagoga estava adoecendo as pessoas. O homem de mão seca significa que ele não conseguia mais agir. As mãos representam a atitude, e ele estava com as suas mãos secas. Alguns observavam para ver se o havia de curar em dia de sábado, para poder acusá-lo. Aqui fica claro que a sinagoga está doente. As pessoas observam Jesus, não para ouvir a palavra de Jesus, observar os seus ensinamentos, mas para acusá-lo. Ou seja, existe raiva no coração, existe mágoa, desejo de acusar Jesus. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. A primeira atitude de Jesus é neutralizar, é acabar com a exclusão que aquele homem sofria. Porque diziam que quem tinha saúde era amado por Deus, e quem era doente era amaldiçoado, era castigado por ser um pecador. Jesus dá todo o amor e atenção para aquele homem. A primeira coisa que todo ser humano precisa é de amor, de carinho e de respeito, antes mesmo da cura, pois a cura maior é a cura do coração. Então Jesus lhe dá amor e atenção. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixá-la morrer? Jesus faz essa pergunta, embora ele mesmo já soubesse a resposta, e a multidão também. Mas eles nada disseram, porque sabiam bem que no sábado era permitido fazer o bem, era permitido salvar a vida. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem da mão seca: estende a mão. Aqui nós observamos a atitude de Jesus, que está triste, indignado com aquela comunidade que excluía, que maltratava e que humilhava os pobres, os doentes e os simples. Ele olha cheio de ira. Quando pensamos que Jesus está com ira, o que isso significa? A ira ou cólera tem o sentido de ódio, de raiva e de rancor na nossa cultura brasileira. Mas ira, no sentido original, é a reação adequada diante do mal e da injustiça. É o contrário de indiferença e da aceitação, e não se confunde com ódio. Ou seja, Jesus sente ira porque ele não é conivente. Jesus não aceita essa situação de exclusão. E por isso ele fica triste. Ele então
Disse ao homem da mão seca: estende a sua mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus e os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Por que eles queriam matar Jesus? Por inveja, por ciúmes, porque Jesus não seguia as falsas leis e mandamentos que eles, os fariseus, haviam elaborado. Jesus liberta, cura e salva. Mas nem por isso, nem pelo fato de ter causado esse sentimento de ira, Jesus não volta atrás. Jesus continua fazendo o bem. Muitas vezes nós temos a tendência de querer desistir, desanimar diante das perseguições. Jesus não desiste, não desanima. Confia e acredita. Que nós possamos também nós sermos perseverantes, mesmo diante das situações do mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.